corrija aí a gente, por favor, da Reivax, que gentilmente aceitou o convite para compartilhar conosco um pouco de sua expertise nesta noite. O senhor Cristiano é formado em Engenharia Elétrica pela UFSC em 2006, cursou as cadeiras de mestrado de controle de sistemas de potência na UFSC entre 2010 e 2013, cursou o MBA em Gestão Empresarial na FGV em 2018 e 2019, e atualmente trabalha na Reivax desde 2006, tendo trabalhado em diferentes setores da companhia, testes, comissionamento, projetos, estudos, instrutor de treinamentos, entre outros, em projetos para mais de 20 países. Assim, com nossos calorosos cumprimentos, passamos a palavra ao nosso convidado da noite. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim? Maravilha. 5.5. Maravilha. Eu vou começar compartilhando a minha tela, então, pessoal. E aí nós vamos seguindo a conversa. Só um momento. Deixa eu só se a tela inteira aqui. Vamos ver essa parte aqui. Conseguem ver minha apresentação, pessoal? Agora acho que está carregando, né? Tá. Pessoal, inicialmente eu queria agradecer pelo convite aí do Instituto Federal de Rondônia. Muito obrigado em nome da Reivax também por lembrar da empresa e reconhecer um trabalho, né? E também parabenizar aí pela organização toda, né? E cada um de vocês aí por também estar participando e assistindo aí essas conversas, né? Então, a minha apresentação, pessoal, na verdade tem duas partes, tá? Eu tomei a liberdade da primeira parte, vai ser um pouquinho breve, né, vai ser rápida, espero que seja bem mais rápida, em relação à empresa, o que a empresa tem feito, que tipo de produtos, né, tem feito, e na sequência tem uma um pouquinho mais teórica aí, claro, muito, de certa maneira, básico, né, e vai trazer um pouquinho de uns conceitos bem aplicados. Apesar de a gente saber que a energia solar, eólicos e outras energias alternativas têm crescido muito, não só no Brasil, mas em outros lugares, né? O foco da minha conversa aqui, pessoal, vai ser ainda para as hidrelétricas, né? Que eu já tive a oportunidade de estar aí em Porto Velho umas 5 vezes, acredito, algumas 2 ou 3 em Jirau, outras vezes em Santo Antônio, e por curiosidade eu estava pesquisando que eu estou falando de Florianópolis a 3.500 quilômetros aí de vocês, né? Então é só para comentar que esse Brasil é muito grande, enfim. Então, mais uma vez agradeço, então vou começando a conversar aqui com vocês, tá? Então, conforme os professores já comentaram, se tiver dúvidas, vai anotando no chat e ao final aí a gente responde, tá? Beleza, então, a Reivax, pessoal, né, para começar aí, o nome é um pouco diferente, que nasceu de uma brincadeira, né, porque é Xavier ao contrário, se vocês repararem, tá? Eu vou daqui a pouquinho contar um pouquinho de história, né? Então aqui eu só coloquei a divulgação aqui do evento, né, ciclo de palestras, controle em todo lugar, e quando falou em controle, falou em Reivax, né, então eu me sinto muito feliz aí por estar aqui com vocês. Então, vamos em frente. Bom, eu vou então conversar com vocês, pessoal, apresentar, né, reguladores de velocidade e sistemas de excitação para hidrelétricas, né. Então a gente, claro, em função também do tempo, temos muito material aí no site da empresa, outros webinars que a gente tem promovido de maneira gratuita aí também, então nas redes sociais e no YouTube vocês vão ter também mais material, tá? Bem, vamos em frente. Então, Cristiano Buller, ou Biller, tudo bem? A professora já me apresentou, né, eu trabalho na Reivax, então, há 13 anos, já nunca tinha viajado de avião e hoje já, agora não tenho viajado muito, mas já
passeei bastante pela empresa em mais de 20 países, né? Na verdade, não fui a 20 países ainda, mas eu já recebi clientes aqui também. Bem, então, se vocês conseguem ver a minha tela ainda, né? Espero que sim. Esse é o nosso headquarter, o nosso quartel-general, é um prédio que fica aqui em Florianópolis mesmo. Nós temos dito que a empresa hoje não é mais dita como uma empresa brasileira, e sim é uma empresa global, porque nós temos atuado, conforme eu vou mostrar para vocês, em muitos países aí pelo mundo afora, né? Iniciou as atividades lá em 87, conforme eu estou tentando mexer aqui com o mouse, vamos ver se depois se vocês conseguem ver também, né? Iniciou as atividades lá em 87, pessoal, como uma startup, né? Que esse nome hoje está mais bonito, a gente chamava de empresa incubada, né? Uma incubadora de base tecnológica, que aqui em Florianópolis foi formada e continua sendo uma das mais fortes do Brasil, acredito. Claro que São Paulo e Rio de Janeiro, em função do tamanho da cidade, tem muitas questões dessas, mas em Florianópolis temos muito essa parte de indústria tecnológica, né, baseada em software e hardware, etc. Então, a companhia é especializada em sistemas de controle, né, que é o foco dessa reunião, desse evento, né, e supervisão da geração de energia elétrica, né. A ênfase dos nossos produtos, né, dos nossos sistemas, então, como eu já comentei, né, mas reguladores de tensão, reguladores de velocidade e sistemas de automação. E a última linha aqui apresenta um desafio muito grande, pessoal, que é tecnologia própria. Isso quer dizer o seguinte, que a gente projeta tanto a parte de hardware do nosso equipamento, quanto a parte de software, né? Em alguns casos, claro, a gente utiliza até CLPs de mercado para fazer um controlador, mas, de maneira geral, a gente utiliza o nosso próprio controlador, né? O módulo de entradas e saídas, o CLP e etc. e tal. Bom, seguindo aqui, a companhia cresceu, né, e continuamos crescendo. O nosso headquarter, então, como eu já comentei, fica em Florianópolis, né, na ilha de Santa Catarina. Em 2013, nós abrimos, pessoal, uma subsidiária lá em Montreal, né, no Canadá, que o objetivo dela inicialmente vender, claro, para os Estados Unidos e Canadá, um mercado extremamente exigente. Isso nos fez buscar uma série de certificações para poder exportar equipamentos do Brasil para lá. Imaginem vocês da dificuldade que isso acontece, né, pessoal? Porque uma coisa é a gente fornecer ou exportar produtos primários, como nós estamos acostumados, né? Que seja madeira, seja minério de ferro, laranja, banana, etc., né? Mas quando a gente fala de exportar equipamentos tecnológicos para os Estados Unidos, Canadá e outros países, realmente é uma dificuldade muito grande. Então, hoje a gente tem lá em Montreal equipe de engenharia, equipe de vendas, de marketing, e em Houston, né, nos Estados Unidos, nós temos um finalizador de montagem, né? Então a gente manda um equipamento para lá, finaliza, testa e envia para a central. Bom, em 2013, né, eu falei 2011 aqui, talvez eu me confundi, em 2011 nasceu a Reivax Norte América, que a gente chama de RNA, e em 2013 surgiu a ROS, né, o Reivax of Switzerland, né, que fica então lá na Suíça, e o objetivo então é trabalhar na Europa, África, Ásia e Oceania, né, toda essa parte então comercial, mas também assistência técnica e tal. Então, hoje em dia, pessoal, todos os equipamentos que alimentam essas filiais saem aqui do Brasil, aqui de Florianópolis, tá? E só pequenas partes ainda são agregadas lá nesses lugares. Bom, quais são os segmentos de atuação, então, pessoal? A gente atua no controle, né, de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, e é isso que eu vou conversar com vocês aqui, porque continua sendo, né, no Brasil, o percentual ainda gira em torno de 70% da geração do Brasil é baseado em energia elétrica, hidroelétrica, né, e então esse é o nosso principal foco, né, e isso no mundo inteiro. Bem, mas algumas soluções nós temos também para centrais termoelétricas, sejam elas, né, a diesel, a carvão,
ou a gás, e sabemos, né, desse movimento todo de redução da poluição, redução de centrais a carvão, por exemplo, né, mas nós temos também produtos para essa área. Além de centrais termonucleares, temos os controladores, inclusive o estabilizador de sistema de potência, né, Power System Stabilizer, que eu vou dar uma palhinha aí mais para frente com vocês. Uma outra parte onde tem subestações na área de transmissão, tem uma máquina rotativa chamada compensador síncrono. Nós temos então o sistema de excitação para atender esse mercado, além de refinarias e um projeto de motor síncrono, né, que eu tenho visto que, claro, gigantes como a também catarinense WEG, tem fabricado e exportado muitos motores de indução, mas existem muitos motores síncronos ainda no mercado de refinaria, e um projeto que bem interessante aqui para a gente foi de túneis de vento, pessoal, para teste de aeronave, né? Inclusive, se vocês acompanharam nas últimas semanas lá, o Elon Musk mandou para o espaço a SpaceX, lá, né, a nave espacial. Certamente essa nave espacial passou por túneis de vento acionados com a excitação ou controle da Heivax, lá no Tennessee, nos Estados Unidos, né? Então é um projeto que não é de geração, nesse caso, né? Mas a gente faz a excitação de motores síncronos, né, o controle do motor síncrono lá nos Estados Unidos. Bem, e além disso, na parte de óleo e gás, estamos falando então tanto refinarias, como eu já falei, mas também tem gerações lá embarcadas em alto mar que precisam algum cuidado especial. Bom, estou falando muito rápido aí, estão acompanhando, pessoal? Tranquilo? Show de bola, tá tranquilo aqui. Maravilha, então vamos em frente. Pessoal, aqui é uma linha do tempo, né, um breve histórico da companhia. Como eu já comentei, nós iniciamos em 87, a logomarca era desse tipo aqui. Já no início, a empresa surgiu com um equipamento baseado em eletrônica analógica, né? Estamos falando da década de 80, mas logo já migrou para eletrônica digital, microprocessadores, etc. Um dos equipamentos que a empresa fazia era esse aqui, que era o Power System Stabilizer, né, estabilizador de sistema de potência, que a gente forneceu uma série de equipamentos, aí até centrais próximas de vocês, aí, Balbina e outras da Eletronorte aí, tá? Bem, e aí a empresa, né, foi caminhando, foi trabalhando, desenvolvemos já em 2001 lá a tecnologia DSP, né, Digital Signal Processor, e aí fomos caminhando, melhorando, expandindo o mercado, e aí estamos caminhando. Inclusive minha apresentação está um pouquinho já desatualizada aí, né, seguindo em novos mercados, em novos desenvolvimentos. Bem, onde estamos? A empresa atua, pessoal, hoje em mais de 40 países, né, nesses países onde está coloridinho aí, tá? Nós temos atuação, alguns compraram o nosso equipamento e instalaram no próprio país, outros compraram o nosso equipamento e mandaram sei lá para onde, né? Enfim, eu já tive a oportunidade, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu saí aqui de São Paulo, né, do Brasil, voei até os Emirados Árabes e fui até as Filipinas, né? Então nós estamos enviando, inclusive, durante esses dias aí, apesar do Covid, né, esses tempos difíceis que a gente vive, nós estamos enviando painéis, equipamentos lá para as Filipinas, para o outro lado do mundo aqui, né? Mas enfim, vamos em frente. Nos Estados Unidos e Canadá, pessoal, nós temos cerca de 150 equipamentos hoje em operação para centrais maiores ou menores, ou como comentei, dos túneis de vento, quase que de ponta a ponta. E, obviamente, estamos buscando consolidar no mercado e buscar mais clientes e novos projetos. Aqui no Brasil, nas usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, não só no Brasil, né, mas em toda a América Latina, que a gente chama de Latam, né, nós temos presença em praticamente todos os países, com exceção de Venezuela, Guiana e Suriname, um pouco por questões políticas, etc. aí, né? Mas essas bandeirinhas indicam um pouquinho da presença de equipamentos nossos, né? Na parte de termoelétricas e plataformas de petróleo,
a gente faz separado aqui também só para ter uma visibilidade diferente, também está bem espalhado aí essa presença da empresa. Bom, aqui no Brasil, pessoal, pelo mapa do Sistema Interligado Nacional, né, do Operador Nacional do Sistema, ONS, a gente percebe também uma presença, sei lá, talvez quase 80% das centrais possuem nosso equipamento. Giral, aí em Porto Velho, já tem um equipamento da empresa, e Santo Antônio nós prestamos alguns serviços, mas por enquanto ainda não temos equipamento, né? Bom, então, já indo para o final dessa primeira parte, tá, pessoal? Só para vocês terem um pouco de contato visual aí, a linha de produtos que a empresa comercializa hoje a gente chama de linha Energy, Power, Vision, Fluid Power, né? A linha Energy é um controlador menor, essa caixinha aqui, esse controlador nós desenvolvemos, então, tanto o hardware quanto a programação dele, o software, né? Esse caso é um driver de potência, que então acoplado vira um AVR, né? Um regulador de tensão de pequeno porte para uma máquina até 10 megawatts, por exemplo, de geração, é uma boa solução. Pode ser também o mesmo hardware, nós podemos carregar um novo software aqui, ele vira um regulador de velocidade de pequeno porte. Percebam que essa é uma solução compacta e, com isso, ele é barato, né, é o mais econômico, e o próprio cliente compra e leva para sua central. Só que ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação que não é programável, né? Então, por isso, pessoal, quase que 98% dos projetos que a empresa comercializa é da linha Power. Então, esse equipamento aqui, ele pode ser um regulador de tensão, né, como a gente vê aqui, um cubículo de controle, contador de campo, retificador, que a gente vai ver em mais detalhes mais para frente, ou pode ser só o primeiro cubículo aqui, um regulador de velocidade digital, acionando os sistemas mecânicos, né, a unidade hidráulica, etc., que não estão representados aqui, ou pode ser também uma solução, que eu vou também comentar um pouquinho melhor mais para frente, que a gente chama de regulador integrado de tensão e velocidade, que isso foi um desenvolvimento da Reivax, né, foi uma inovação, na verdade, né, e nós temos aí em diversas centrais esse tipo de solução. Bom, a linha Vision, quando agregamos sistema escada ou sistema de proteção elétrica ao controle, né, a área de controle, sai um pouquinho da área de controle, entra de supervisão, né, no sistema escada ou na área de proteção, que não é muito, né, não é o nosso carro-chefe, não é a nossa especialidade, porém a gente tem know-how para agregar na solução. Na parte mecânica, obviamente, do regulador de velocidade, é comum, é necessário possuir unidade hidráulica, válvulas proporcionais, válvulas direcionais, bombas. Então, nós temos também uma equipe de engenharia mecânica que nos apoia nesse sentido. E, ao final, né, tem uma outra linha de trabalhos da empresa, né, que não é de produtos, nesse caso, que a gente chama de service, né, ou serviços, ou consultoria, que é, então, um tipo de estudo, pessoal, que isso aqui, por exemplo, um colega estava fazendo, o que nós fizemos em Santo Antônio, aliás, pessoal, 1 ou 2 anos atrás, foi a gente fazer um conjunto de ensaios e levantar o modelo matemático da turbina, gerador e controladores. Isso é uma exigência do Operador Nacional do Sistema, que seja feito esse estudo, né? Isso é, você tem lá um sistema físico, gerador, turbina, regulador, e agora eu quero representar matematicamente numa ferramenta de simulação, que no Brasil é utilizado o Anatem, a Anarrede, a Anafaz, né? Essa linha fabricada, desenvolvida pelo CEPEL. Então, a empresa, né, a Reivax, tem o know-how de fazer esse modelo, além de reajustar controladores de outras marcas, né, de diversos fabricantes, porque a gente conhece com profundidade de controle, mesmo que o equipamento não seja nosso, né? E então, questão de curso, treinamento e capacitação é o que eu tenho atuado muito, né, nos últimos anos aí, pessoal, e provavelmente por isso também eu estou aqui com vocês hoje, né? E, enfim.
Bom, só para vocês terem também um contato visual e fechando mesmo essa apresentação inicial, essa primeira parte, esse é o nosso CLP, né, a gente chama ele de CPX05, é um CLP programável, que então a gente roda todas as lógicas de controle e apoiado, eu brinco que isso é como uma cabeça sem braços, né, porque ele pensa, ele toma decisões, mas ele não tem entradas e saídas, e por isso esse outro módulo, as entradas e saídas digitais, analógicas, medição de TP, medição de TC, é realizada. Então, essa duplinha aqui, pessoal, a gente consegue fazer uma série de equipamentos baseada nesse hardware desenvolvido pela nossa empresa, né? E, então, fechando mesmo a apresentação, temos muitas parcerias em diferentes universidades, né? Claro que aqui no Sul, por uma certa comodidade, mas nós temos também projetos de pesquisa e desenvolvimento, e eu cito de novo, se me permitem, essa Central Santo Antônio, aí em Porto Velho, né, onde nós estamos desenvolvendo um sistema para otimizar a geração. E aí demanda uma série de pesquisadores, alguns bolsistas de graduação, alguns bolsistas de mestrado, não sei, talvez até de doutorado, para desenvolver esse projeto e desenvolver uma coisa nova, né, gerar conhecimento, né, gerar um novo equipamento. Então, pessoal, essa é a primeira parte da minha apresentação, estou controlando aqui pelo tempo, mais ou menos de uns 20 minutos, né? E agora eu vou para a segunda parte da minha apresentação, e que é esse material aqui, tá? Só um momento. Vamos ver se deu certo. Continuam vendo a minha apresentação, certo? Espero que sim. Gente, então, eu vou apresentar para vocês um material muito parecido de um webinar que a companhia já realizou no dia 15/5, né? E o link da gravação até está aqui, depois se vocês quiserem eu consigo compartilhar se for útil para vocês. Então, vamos lá, vamos falar de fundamentos de reguladores de velocidade e sistemas de excitação, tá? Então, vamos em frente. Bom, então essa apresentação, ela está dividida em 5 partes, tá? Vamos fazer uma revisão rápida em relação à geração de energia, claro, uma coisa bem básica talvez aqui, né, pessoal, só para equalizar os conceitos. Na sequência nós vamos falar de turbinas e geradores, né, e então as turbinas e geradores, claro, são os elementos a serem controlados, já que nós estamos falando de controle, né, e o regulador de velocidade, ou os reguladores de velocidade vão controlar a turbina, né, ou as turbinas, nesse caso as turbinas hidráulicas, né, e os sistemas de excitação, ou mais conhecido também por regulador de tensão, vão controlar os geradores síncronos, nesse caso, né, e por final aqui, 5º capítulo, seria alguns tópicos adicionais em relação aí à aplicação de reguladores e tecnologia, né. Bem, então vamos começar com a parte de geração de energia, tá? Bom, uma figura bem, como eu falei já, bem simples, né? Nós podemos, deixa eu só tentar mudar um pouquinho esse aqui, o apontador, ver se ele melhora a visualização aqui para vocês. Cor da tinta, ixi, não deu certo, mas tudo bem. Tá. Aqui nós vemos, né, pessoal, de maneira bastante simplificada, as partes de um sistema de energia elétrica, nesse caso, né? A parte de geração, a parte de transmissão e na parte de distribuição, né? Claro que isso hoje tem mudado muito, ainda mais com a geração em cima do telhado, né, solar ou até eólico, tem mudado muito esse contexto, né? Mas só aqui, só para separar as partes, né? Então, a geração acontece normalmente longe dos grandes centros de consumo, a energia elétrica produzida é transportada aqui por linhas de transmissão em níveis de tensão muito altos, né, em relação a perdas, para reduzir as perdas. Então, a corrente que está passando é menor, mas a tensão é absurdamente alta. Em alguns casos, como vocês talvez mais acostumados do que eu, aí do Rio Madeira até São Paulo, Ibiúna, se não estou enganado, sai um link de
CC, né, transmissão HVDC, né, tensão em corrente contínua, ultra alta tensão, 600 kV CC. Isso é só viável, o mais interessante, acima de 1000 km, pelo que eu tenho notícia, né? Abaixo de 1000 km, já o sistema de corrente alternada é mais interessante, né? Então, chegando próximo dos consumidores, reduz esse nível de tensão para níveis usáveis, né? Porque essa tensão super alta não tem como chegar perto, obviamente, então reduz essa tensão e distribui aí para os consumidores, né? Bom, e aqui eu estou representando só a hidro, mas obviamente tanto no Brasil quanto em outras centrais, em outros países, perdão, existem outras fontes de geração, hidro, térmicas, eólica, solar, hidrogênio, e agora estão entrando até acumulação em baterias e etc, né? Bem, no caso da geração hidro, né, só fazendo uma revisão aqui de novo, né, pessoal, para alguns talvez já estão acostumados, mas enfim, no caso da geração hidro, a força da água transfere energia para uma turbina, né, e que então transfere energia para o gerador a partir de um eixo, né, então a turbina recebe a energia da água, transforma em energia mecânica nesse eixo, e essa energia mecânica é transferida ao gerador, e o gerador vai transformar em energia elétrica, né? Só uma transformação de energia, né? A quantidade de água que chega até essa turbina é controlada ou é definida pelo regulador de velocidade. E a tensão de saída desse gerador é definida pelo regulador de tensão. E aqui só lembrando que o gerador que eu considero é um gerador do tipo síncrono, né? Existem aí geradores assíncronos utilizados em geração eólica, né? Mas aqui eu estou considerando o gerador síncrono, que é a principal geração no mundo ainda, né? Então, nós podemos dizer, então, pessoal, que a qualidade da energia elétrica produzida, considerando as duas variáveis principais, que é frequência e tensão, num sistema de corrente alternada, obviamente, né, é garantida pelos controladores instalados lá dentro da casa de força. É claro que com algumas simplificações, mas a gente pode dizer que esse símbolozinho aqui da Reivax é o RV e o outro aqui é o RT, garantindo que a frequência e a tensão estão controladas, garantindo a qualidade da energia elétrica produzida, né? Claro, existem outros conversores, transformadores, mas enfim, né, tudo começa lá. Bem, seguindo em frente, então, feita essa rápida revisão, né, vamos falar agora sobre, de maneira também simplificada e rápida, né, pessoal, em função do tempo também, sobre turbinas e geradores, né. Bem, a natureza, né, nos oferece ou nos apresenta diferentes características de queda e vazão, né, dependendo da região onde estamos falando, dependendo do país, inclusive, e inclusive também do relevo, né. Então, diante disso, ao longo do tempo, foram desenvolvidas turbinas hidráulicas com características bastante diferentes, bastante distintas umas das outras, né, e visando o melhor aproveitamento, no caso, o melhor rendimento, em cada local da instalação. Nessa figura, estamos percebendo aqui, de novo, talvez já seja do conhecimento de todos, talvez não, né, só estou revisando, que são as duas principais variáveis numa central hidrelétrica, a queda, né, o nível de quantos metros de queda nós temos e qual é a vazão desse rio, né? Usando como exemplo aí do Rio Madeira, vocês devem estar cansados de ouvir, né, pessoal? Mas o Rio Madeira tem uma característica de vazão muito elevada e uma queda muito reduzida, então nós estaríamos numa região bem aqui embaixo, né? Só que em outros países, por exemplo, aqui pertinho do Brasil, temos o Peru, né, e até o Chile, que são quedas de 1000 metros, para vocês terem uma ideia, talvez 2000 metros, só que é um feixezinho de água, isso é de degelo da Cordilheira dos Andes, por exemplo, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer a central de Huinco, lá no Peru, que trabalha com água de degelo da
Cordilheira dos Andes. E realmente a quantidade de água envolvida é uma vazão extremamente pequena, mas a queda é de 1.200 metros. Nesse caso, opera com turbina do tipo Pelton, né, que é uma turbina interessante nessa região aqui, quando temos uma queda grande, porém a vazão pode ser bastante limitada. Na sequência, nós temos o tipo de turbina Francis, né, que a Francis opera em quedas de 50 e 300 metros, mais ou menos, né, e eu poderia dizer que é a principal geração no mundo, porque, inclusive, a central de Itaipu, aqui no Brasil, e a central de Três Gargantas, né, da China, entre outras, utiliza turbina do tipo Francis. Bom, já quando temos aplicações ou uma natureza com rios com muita água, mas pouca queda, né, entramos então num tipo de turbina desse tipo aqui que eu chamo de Kaplan, que opera em quedas abaixo de 30 metros, né? Então ela tem uma característica interessante, que é dupla regulação, ou duplo controle, que não só a água que passa por ela, mas o ângulo de ataque dessas pás pode ser alterado durante a operação da máquina. Isso garante um rendimento alto em qualquer condição de carga, né? Bom, essa turbina Kaplan, ela opera então de abaixo de 30 metros, mas assim lá por 20 metros ou abaixo de 20 metros é mais interessante usar uma variação da turbina Kaplan, que é chamada de turbina bulbo, né, que foi utilizada, inclusive é a maior do mundo aí, né, de 75 megawatts, se não estou enganado, é a de Giral, né, e a de Santo Antônio aí está perto disso também. Giral, eu sei mais os valores, porque a gente tem o regulador de velocidade lá, né? É uma central que opera com 15 metros de queda nominal, mas podendo flutuar essa queda até 20 metros e também até 9 metros. E a vazão é absurdamente alta, aí do Rio Madeira de vocês têm. Bom, obviamente, independente do tipo de turbina, todas elas necessitam, claro, uma boa regulação. E aí entra o regulador de velocidade para trabalhar. Bom, antes de falar, né, do regulador de velocidade, vamos só conversar um pouquinho ainda sobre os geradores, né? Então, junto a essa turbina hidráulica que a gente comentou, que eu revisei aqui com vocês, né? No mesmo eixo é acoplado um gerador síncrono, tá? Que transformará essa energia mecânica que a gente já comentou, fornecida pela turbina, em energia elétrica. Isso acontece através dessa interação entre as duas partes principais do gerador. Essa parte que nós estamos vendo aqui é o rotor, né? É uma parte móvel, e ela vai ficar muito pertinho, né? Vai estar girando muito próxima do estator, que é uma parte estática, que obviamente então fica parada enquanto o rotor está rodando, né? Então, para viabilizar, que até aí entra o que se me permite, né, a brincadeira da rixa, o pessoal da elétrica com a mecânica, que o pessoal da mecânica às vezes não entende, porque existe uma mágica aqui, né? E essa mágica se chama eletromagnetismo, né, pessoal? Que é transferir energia de uma parte rotativa, que do rotor, para a parte estática, que é o estator, né? E é necessário, então, para isso que exista um ímã na parte rotativa, né? Um ímã de maneira bem grosseira aqui, né, pessoal? Um eletroímã nessa parte rotativa, que está polarizado magneticamente nos polos da máquina, né? E o ímã, né, claro, só para lembrar, é como os que nós temos colado na porta da geladeira, por exemplo, mas esses ímãs são muito mais fortes, obviamente, e ele é alimentado pelo sistema de excitação, que a gente vai falar na sequência, né, como a gente vai falar. Falando um pouquinho sobre o tipo de polo, né, os polos dessas máquinas, desses geradores, esse aqui é chamado de polo saliente, inclusive a gente enxerga que tem um polo e um buraquinho, né, nessas partes mais vermelhas aqui, ou marrom, ou, enfim, né, e eles giram, esse tipo de rotor aqui gira com uma velocidade bastante reduzida, né, estamos falando de 78 RPM, 100 RPM, 200, né, eu já conheço máquinas
até 600, mas é difícil, né? Então essas máquinas grandes é uma rotação baixa até pela força centrífuga que pode jogar esse polo, sair voando esse polo, né? Se não tiver bem preso, etc. Bom, já em termoelétricas, pessoal, eu só coloquei aqui por curiosidade, mas o foco é hidro, né? Tem um tipo de rotor que a gente vê nessa figura aqui, né? É um rotor muito mais comprido e o diâmetro é muito menor, porque ele gira, na verdade, em rotação super alta, 1.800 RPMs ou 3.600, né, dependendo se são 2 ou 4 polos aqui. E os polos são chamados de lisos porque nós não conseguimos visualizar onde acaba um e começa o outro. Isso é uma maneira construtiva exatamente por causa da rotação dessa máquina, né? Bom, seguindo em frente aqui, pessoal, vamos agora falar sobre o regulador de velocidade, né? Bem, então, esse diagrama aqui, ele representa, de forma bastante simplificada, claro, um sistema de geração e seus principais sistemas de controle, né? Focando inicialmente no controle de velocidade, percebemos que a saída dessa turbina aqui, tá, que está uma representação, claro, para a figura também ficar mais limpa, a gente não colocou muitos detalhes, essa saída da turbina aqui, né, se vocês enxergam o meu mouse, espero que sim, tá? Nós vemos que ele o tempo todo é realimentado, né? O regulador de velocidade fica visualizando essa saída, e essa saída, na verdade, eu não estou falando aqui, mas estamos falando da potência de saída, a rotação do eixo e a posição dos atuadores, inclusive. E dependendo dessa saída, ele vai acionar mais água para chegar nessa turbina ou não. E isso tudo de acordo a uma quantidade de energia a ser gerada, que a gente chama também de referência, né? Nós precisamos uma referência de potência e uma referência de velocidade, né? Ou frequência, tá? Então, a gente chama também esse controle de controle primário de frequência, tá? Então, ele vai manter controlando, olhando para a frequência do sistema, né, ou da saída da máquina, mas quando está conectado ao sistema, a frequência se torna a mesma, e controlando a potência de saída dessa máquina, né? Existem outros controladores, pessoal, de frequência, que no caso são chamados de controle secundário, controle terciário, né, mais conhecido por CAG, controle automático de geração, que não estão aqui representados, porque o regulador de velocidade faz o controle primário, que é um controle mais rápido, né, necessário, e o controle secundário vai ser como um ajuste fino, mas a gente não vai discutir nesse momento aqui, tá? Bom, vamos em frente. Olhando para a história, pessoal, e olhando essa figura um pouquinho, né, percebemos que o regulador de velocidade ele surgiu lá em 1788, com um senhor chamado James Watt, né, que criou o chamado Flyball Governor, né, que é esse sistema aqui, que a gente chama em português de regulador centrífugo, né, conhecido também por pêndulo de Watt. E nesse regulador as bolas ficam girando durante a operação da máquina, essas bolinhas aqui, elas ficam girando de acordo com a rotação da máquina, que nesses eixos aqui, pessoal, em algum lugar, ele é acoplado ao eixo da máquina e ele precisa ficar nessa distância uma bola da outra. Se essa bola estiver muito afastada ou muito próxima, isso faz com que o próprio regulador abrisse mais combustível ou fechasse. Isso, estamos falando, esse combustível pode ser usado em gás ou vapor até, né? Ou água, né? Bem, o conceito análogo ao utilizado nesse regulador centrífugo foi utilizado, né, ou foi modernizado nos reguladores que o seguiram. Primeiro, uma parte de controle foi substituída por eletrônica analógica, depois por eletrônica digital, e hoje, né, segue sendo aí
essa eletrônica digital nessa parte que eu chamo de controle, né? Mas aí, fazendo uma divisão aqui do regulador de velocidade, a gente pode dizer que existem duas partes. A parte de controle, então, é baseada em eletrônica digital, CLP, módulo de entradas e saídas, etc. E a parte de potência, que precisa fazer força, que precisa movimentar servomotores de grande porte, continua sendo mecânico, né? Na parte hidráulica, então. Nessa parte a gente não vai abordar muito, né? Só um de leve, assim, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tudo bem? Ninguém dormiu ainda não, né? Beleza. Deixa eu ver só se... É que eu mudei a tela aqui, não estou enxergando mais vocês. Beleza, tudo certo. Então, maravilha. Vamos em frente, pessoal. Tá. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque... Então tá. Beleza. Então já falei, o regulador de velocidade moderno tem duas partes. Controle, né, esse cubículo, e a potência, que é a parte hidráulica, tá? Beleza, vamos em frente. Bom, esmiuçando um pouquinho da parte de potência, a gente, e em seguida, né, conversar sobre a parte de controle, temos os sistemas hidráulicos. Claro que só essa parte de sistemas hidráulicos poderia ficar pelo menos uma semana aqui conversando e apresentando para vocês, né? A função principal desse sistema hidráulico, claro, é realizar grande esforço, né, grandes esforços para abrir e fechar as válvulas de adução de água, deixando passar mais água ou menos, né? E isso tudo é realizado utilizando óleo pressurizado, né? Um sistema hidráulico, né? Bem, sistemas hidráulicos, pessoal, por curiosidade, né, talvez é novo para alguns de vocês, talvez não para outros, né, são utilizados em elevadores, tratores, asa de avião e etc, né. Podemos ver aqui nessa figura, pessoal, uma unidade hidráulica, como é chamada, né, e alguns chamam de HPU também, Hydraulic Power Unit, né, unidade hidráulica na Reivax a gente chama, ou UH, né, projetada e construída pela Reivax, nesse caso, que opera em uma central com turbinas do tipo Kaplan, né? Conforme especificado nesse projeto, essa unidade hidráulica possui duas pressões de trabalho, tá? 120 bar de pressão desse lado, né, onde tem os acumuladores, e em marrom aqui tá cheio de óleo, e nessas garrafas de trás tem um gás chamado nitrogênio, tá? Que é para pressurizar, manter pressurizado esse sistema, né? E que vai acionar o distribuidor da turbina, tá? Não sei se é novo para vocês, o distribuidor é que vai deixar passar água ou abrir mais ou menos, né? Já a outra parte da Kaplan, que é movimentar as pás enquanto ela está operando, existe um outro nível de pressão, que nesse caso é 50 bar, onde tem um outro tipo de acumulador, que nessa parte marrom novamente é óleo, né? E nessa parte azul é ar comprimido, né? É outra, vamos dizer, outra tecnologia, no mesmo projeto, né? E essa caixona toda aqui que nós estamos olhando de cima, tem bombas para pressurização, para esse lado, bombas para esse lado aqui, e outras bombinhas, inclusive, para a parte de refrigeração desse óleo, né? Bem, todo o segredo desse sistema hidráulico é em relação a impurezas, pessoal, do óleo, né? Então esse óleo tem que estar limpo, ele tem que estar numa pressão controlada, ele tem que estar numa temperatura controlada e com nível controlado. E isso é um passo fundamental, né, que todo esse sistema hidráulico opere bem para que a regulação dessa máquina trabalhe bem também. Bem, pessoal, falando sobre dinâmica do controle, nós poderíamos ficar aqui também um bom tempo, mas eu vou resumir tudo nisso aqui, pessoal. Essa é uma das telas do nosso equipamento, que é baseado numa norma, né, I3E1207 EC 60308, é um ensaio chamado rede isolada simulada, que vai ver o quê? Nós precisamos, pessoal, que o regulador de velocidade controle mesmo durante perturbações, né? E isso vai ser
poder abrir e fechar o distribuidor quando tiver uma variação de potência, quando tiver uma variação de frequência no sistema, e aí entramos nesses conceitos mais básicos de controle. A primeira resposta tem que ser estável, né? Ele tem que ser estável, ele tem que ser bem amortecido, mas ele tem que ser o mais rápido possível. E para isso, nós aplicamos, dependendo do projeto, muda um pouco, mas nós temos um conjunto de parâmetros, né, que eles estão aqui, não estão representados aqui, mas é um PID, né, o proporcional integral derivativo, tá, que vão ser ajustados de acordo com cada central. E esses valores de PID mudam muito, né, de uma turbina Francis para uma turbina Pelton, para uma turbina Bulbo, para uma turbina Kaplan, né. Bem, então essa funcionalidade aqui de avaliar a dinâmica do regulador de velocidade é uma coisa muito interessante que, então, considera a pior condição para um regulador de velocidade, que seria quando essa máquina estiver, ou se chegar a ficar isolada, né? Seria uma condição isolada onde uma máquina está alimentando uma carga ou um conjunto de cargas, né? Então é uma metodologia aí, chamada de rede isolada simulada, né? Bem, aqui eu apresento, né, pessoal, por cima, também em função do tempo, mas isso resume bastante a dinâmica do regulador de velocidade. Só para vocês terem um sentimento, essa curva verde aqui seria a curva de potência da turbina, né, de saída da turbina gerador, né, que é medida na saída do gerador, quando aconteceu uma perturbação na frequência, nesse caso é uma frequência simulada, né, que acontece, quando aumentou a carga, a frequência caiu, o distribuidor que está aqui em roda aumentou a abertura, deixando passar mais água, e a potência vai inicialmente baixar e depois subir. Isso é uma característica de uma turbina hidráulica que é chamado no controle de um sistema de fase não mínima, né? E assim vai. Gente, eu sei que é uma passada rápida, forte, mas agora eu pulo para o sistema de estação, tá? Então, sistemas de estação, agora, usando o mesmo diagrama que já foi apresentado na parte do RV, agora vamos dirigir o olhar para esse cara aqui, né? O controle de tensão. A gente falou antes desse carinha aqui, e agora vamos falar desse aqui. Percebam, né? Percebemos que ele está recebendo continuamente os valores de referência, né? Não está dito que esse cara aqui também está escrevendo um valorzinho nesse cara aqui, né? É uma referência de tensão, reativo, etc. E ele vai ficar o tempo todo olhando a saída do gerador e injetando excitação, no caso, né? Que é um sistema que injeta corrente lá dentro da máquina, né? Formando um eletroímã, né? Bom, enfim, aí tem uma série de elementos, né, pessoal, mas um sistema de excitação, na verdade, ele é composto por alguns elementos, que a gente chama de regulador automático de tensão, ou regulador de tensão, o conversor de potência, que é baseado em tiristores ou IGBTs, né, de eletrônica de potência. Aí tem o transformador de excitação, que vai alimentar esse conversor de potência, o contator de campo, entre outros, tá? Bom, aqui é uma foto de uma central de São Paulo, tá? Essa é um controlador de uma máquina de 205 MVA, pessoal, uma máquina bem grande, né? E nós vemos o seguinte, o cubículo de controle, onde estão, então, o regulador de tensão mesmo, né, propriamente dito, o CLP, os módulos de entradas e saídas, todas as lógicas são acionadas por esse cara aqui, né? Vejam que essa interface é uma maneira que a Reivax trabalha de trazer com a IHM gráfica, né, para melhorar o trabalho dos operadores e mantenedores também. O próximo cubículo aqui a gente chama de cubículo do contador de campo, né, que nesse caso existe uma chave que é instalada entre o retificador e o campo da máquina, né? O próximo é do retificador 1, que é baseado em tiristores de grande porte, sistema de ventilação, que tem uma capacidade de cerca de 2.000 amperes, pessoal, esse cara aqui, e 1.000 volts, né? E o segundo retificador
que eu chamo de irmão gêmeo desse, né? Os dois trabalham em paralelo, se um falhar, o outro continua operando, né? Então, para permitir também que a gente chama de redundância, tá? Bom, aqui olhando ele mais por dentro, na verdade é outro painel, mas é parecido, né? É outro equipamento, que nesse caso aqui tem o cubículo de controle, né? Com os CLPs e o módulo de entradas e saídas, tem o contador de campo, ou chave de campo, os ventiladores e o conjunto de retificação, né? O retificador, um outro irmão gêmeo, que é idêntico do lado, como eu já comentava, e nesse caso tem um quinto painel aqui com alguns outros elementos como resistência de descarga e etc e tal, né? Esses cubículos, pessoal, cada um deles ele é projetado para aquela central, pode ser maior ou menor, pode ter mais portas ou menos, pode ter só uma ou duas ou três, mas a gente já chegou a fazer um que tinha, imaginem, que tinha 16 portas, né? 1, 2, 3, 4, putz, era gigante aquele equipamento, que era para um compensador síncrono, né? Que inclusive tem excitação positiva e negativa, mas claro que eu não vou conseguir conversar sobre isso com vocês nesse momento também em função do tempo. Bom, tanto quanto no RV, né, no regulador de velocidade e no regulador de tensão, a gente precisa visualizar como é que a coisa está trabalhando. No caso do sistema de excitação, a malha de controle tem que operar de maneira a manter a máquina, nesse caso o gerador síncrono, operando dentro de seus limites. E que limites são esses, pessoal? Bom, estamos falando, claro, também de temperatura, potência, tudo, mas aqui a gente fala de quantidade de corrente de campo, quantidade de corrente estatórica, subexcitação, né, excitação muito baixa ou excitação muito alta. Isso tudo, pessoal, é chamado de curva de capabilidade, né, ou do inglês Capability Diagram, né? Então isso aqui é chamado de curva de capabilidade, que o regulador de tensão precisa manter essa máquina operando nessa região verde, né? Então existem aqui uns traços azul, marrom aqui, que são os limitadores dinâmicos desse regulador, que precisam ser, claro, ajustados e testados durante a etapa que chamamos de comissionamento da máquina, né? Do regulador. Bem, eu não mostrei aqui para vocês, pessoal, também por questão de tempo e tal, mas também, obviamente, existe uma malha proporcional integral derivativa que precisa ser calibrada, precisa ser sintonizada. Isso é feita normalmente a partir de uma resposta ao degrau. A gente habilita um degrau na referência de tensão, né? Imaginem que a tensão desses geradores, né, de grande porte normalmente é 13,8 kV ou 14,4, etc. Mas o 13,8 é muito comum, né? 18 kV também. Nós aplicamos um degrau de 5%, 2% e verificamos como que o controlador se comporta buscando essa referência, né? E a partir disso reajustamos a malha de controle, sempre tendo em vista os requisitos dos submódulos de rede. Nesse caso, no Brasil, o documento mais conhecido aí é o submódulo 3.6, que define aí o tempo de resposta do sistema de excitação, do regulador de velocidade, e também já agrega hoje até a questão de eólico e solar, já está nessa pegada aí, né? Bom, pessoal, então, caminhando aqui para a reta final da minha apresentação, eu passo agora para essa questão dos tópicos adicionais, né, que é o seguinte. Bom, nós falamos que os reguladores, eles ficam lá dentro da casa de força, né, o regulador de velocidade controla a turbina, o sistema de excitação controla o gerador, né, mas ao longo do tempo houve essa evolução ainda mais forte em relação à comunicação, pessoal, e hoje um regulador de velocidade, um sistema de excitação possui uma série de protocolos de comunicação para permitir uma operação remota, por exemplo, né? Então tem algumas ou várias centrais que são desassistidas, né, que não tem operador local,
Bem, isso não é uma regra, né, pessoal? Isso depende de cada projeto, tem lugar que é possível, tem lugar que não é, tem uma série de coisas envolvidas aí, né? Mas o monitoramento dessas centrais à distância é algo hoje básico, né? E esse monitoramento precisa se dar de uma maneira segura, né? Então, uma série de protocolos de comunicação estão disponíveis no produto, alguns clientes pedem outros protocolos que nós somos obrigados, né, ou de alguma maneira a fornecer, né? E não só isso, pessoal, também a questão de oscilografia. Quando der um evento, você salvar um conjunto de curvas e ir lá coletar para analisar. E eu brinco que esse tipo de oscilografia, você conseguir analisar, é algo como ir no médico, né? O médico vai lá fazer um conjunto de exames, exame de sangue, sei lá, tomografia e tal, para ter um mapeamento melhor do que está acontecendo, por que você está com dor de barriga, ou etc e tal, né? Então, isso são coisas interessantes. Bem, então, em relação a essa parte de protocolos de comunicação e armazenamento de dados, é algo que evoluiu muito nos últimos anos, e sempre levando em conta, como eu gosto de dizer, tendo os conceitos aí, pessoal, que tem crescido muito mais nos últimos anos, que é segurança cibernética. Isso nós temos que sempre estar de olho para evitar aí um acesso indevido aí, né? Bom, e aqui eu chego no meu último slide, pessoal, tá? Que eu não posso deixar de falar, na verdade, que foi isso tudo que a gente conversou, pessoal, do regulador de velocidade, o regulador de tensão, lá em 1999, né? A Reivax tentou colocar os dois no mesmo equipamento. E aí foi fazendo um teste e tal, e percebeu que o processador tinha capacidade de fazer esses dois trabalhos, né? E aí surgiu, pessoal, esse regulador integrado de tensão e velocidade. Que aí, claro, eu posso dizer, né, pessoal, que agora outros concorrentes, outras empresas também fazem, né? Mas a Reivax teve essa capacidade de inovação lá em 99 de criar isso, né? De pensar, pô, vamos juntar os dois e ver o que que dá. E aí a gente percebeu, pessoal, que existe uma série de economias, né? Tanto técnicas quanto econômicas, né? Vantagens técnicas e econômicas. Você não precisa dois tipos de peça reserva, você não precisa cabo nessa parte, cabo até essa parte, você só vai para um. Se, no caso, falhar um desses caras, a máquina vai parar igual, né? Então, existe inclusive um aumento, incremento de disponibilidade, confiabilidade, que a gente diz, tem um calculinho aí, mas eu não trouxe aqui para vocês agora. Então, essa foi uma solução interessante aí que veio, pessoal. Inclusive, começaram com máquinas bem pequenininhas, de menor de 1 mega, e hoje nós temos máquinas acima de 200 mega com uma solução desse tipo, né? Que realmente traz economia aí para o cliente, tá? Bem, então, pessoal, deixa eu ver como é que tá na minha hora aqui. Poxa, quase na mosca, né? Então, com isso eu finalizo a minha apresentação, fico disponível agora aí para perguntas, comentários aí. Tá legal, pessoal? Obrigado por enquanto. Maravilha, Cristiano. Desde já agradecemos aí a excelente fala, uma palestra muito enriquecedora. Os alunos fizeram algumas perguntas aqui. Eu não sei se os meninos querem abrir o microfone e fazer a pergunta mesmo, ou se quer que eu leia aqui no chat. Fica à vontade. Como ser mais fácil aí, pessoal. Apesar de distante, nós estamos juntos aí, pessoal. O primeiro da lista é o Piscinati. Rafael, você quer abrir o microfone e falar? O que eu leio? Pode ler, o pessoal mandou aqui. Lê a minha, por favor. Beleza. Então, tá. Cristiano, a primeira pergunta foi do Rafael Piscinati. Ele perguntou, no sistema de controle, é implementado algum tipo de controle avançado, como feed-forward, ou cascata, ou alguma coisa nesse sentido? Sim, olha só, cara. Na verdade, olha que muito interessante a tua pergunta, viu? É Rafael, né? Rafael Piscinati. Bom, vai Piscinati mesmo. Rafael Piscinati, isso. Rafael, olha só. Hoje a gente aplica um controle clássico
né, baseado em PID mesmo e PID paralelo, né? Então é PID explícito ali, né, a parcela proporcional, parcela integral, parcela derivativa, tá? E isso a gente utiliza inclusive aquelas regrinhas mais elementares do Ziegler-Nichols, para você ajustar lá o ganho limite, né, o ganho limite e o período limite, você até pode entrar numa tabelinha para chegar nisso, tá? Porque é o seguinte, Rafael, a gente já teve e tem, inclusive aí em geral, Rafael, o nosso regulador de velocidade, ele trabalha com uma característica adaptativa, quer dizer, é um PID que ele não é fixo, a gente ajusta ele por uma certa condição, mas depois, por exemplo, com a queda do rio, né, a queda lá da montante jusante varia muito aí no Rio Madeira, o controlador automaticamente ele ajusta outro ganho, estava 10, o proporcional ele passa para 15, ele passa para 5, dependendo das condições, né, ele mesmo se ajusta, né, que a gente poderia considerar um controle avançado, né. Nós já tivemos também, Rafael, que é um outro conceito, talvez você conhece, talvez até melhor que eu só sei mais o nome, né? Mas é o método preditivo de controle, tá? Que teve alguns equipamentos que a gente fez, que você tinha um modelo matemático lá dentro do regulador e ele ficava tentando prever o futuro. Ah, se acontecer tal coisa, usa esse negócio. Só que sabe o que é, Rafael? Na prática, o cara de campo que vai lá fazer esse ajuste, ele quer saber do que, cara? Ele quer saber de botar para operar, achar o ponto principal e tocar embora. Ou por pressão da empresa, claro que a empresa quer que seja o mais rápido possível para mandar o cara para outro lugar, né? E o cara quer ir embora. Então, assim, Rafael, a gente tem um compromisso aqui de simplicidade com um bom resultado, né? Então, isso traz o seguinte, se você botar muitos graus de liberdade, muitos ajustes para o cara controlar, para ele ajustar lá 20 parâmetros, o cara não consegue ir embora mais, né? Então, não, coloca 3 parâmetros. Ele ajustou esses 3, chegou numa resposta boa, fechou, vai embora, né? Então, existe um compromisso aí de complexidade versus tempo de ajuste, né, Rafael? Então, não sei se eu te respondi, cara, mas é por aí. Show de bola, excelente explicação, Cristiano. Eu acredito que até já foi contemplada aqui a pergunta do Eduardo, que tinha perguntado algo no sentido se tinha autotune no controlador, e você já explicou que é feito até por Ziegler-Nichols mesmo, né? Também a pergunta do Jean antes já foi contemplada, que eu tinha perguntado como eram os ensaios, você falou que é ensaio por resposta ao degrau, às vezes ali. A Helene perguntou, todas as usinas hidrelétricas possuem o mesmo sistema de controle? Como que define o melhor sistema de controle para turbinas e geradores usados em uma usina? Na verdade, assim, Jeane, né? Elaine, assim, cada turbina tem suas particularidades, né? Então, por exemplo, essa questão da queda, né? No caso do RV, a queda, a vazão, o controle do nível, tem umas que não importa qual que é o valor do nível, toca a ficha igual, mas no caso aí no Rio Madeira, isso varia muito e isso faz toda a diferença na questão do controle, e o sistema de estação depende muito do tamanho do gerador, quanta corrente precisa, se ele é uma máquina, no caso do RV também, se é uma máquina leve ou uma máquina pesada, que a gente chama, né, o 2H lá, a inércia é grande, então assim, eu te digo que o controlador pode ser o mesmo, só que os ajustes são diferentes em cada central. É possível que controlador da mesma central, por exemplo, Giral ou Santo Antônio, você tenha todos os reguladores com o mesmo ajuste, né? O mesmo conjunto de parâmetros PID lá, né? Mas pode ser que por algum detalhe construtivo, até a característica da máquina que está reto com a tomada d'água ou está numa curva, isso dá uma diferencinha de você ter um parâmetro um pouquinho diferente. Mas assim, isso é customizado, sabe, Elaine? Precisa ter um projeto específico para cada central. Eu acho que essa é a resposta que eu consigo te dar. Maravilha. O nosso aluno Gustavo, ele perguntou aqui se já foi feito algum estudo sobre reguladores na turbina Vortex.
Turbina Vortex, ô Cristiano, o pessoal tem um professor do Instituto Federal que ele tem trabalhado, acredito que ela é usada apenas para microgeração, não chegaria nem a pequena geração, né? Não sei Certo. se vocês já mexeram com alguma coisa nesse sentido. Uhum. Eu tive a oportunidade, pessoal, de trabalhar, mas já era Francis também, né? Que era uma turbina de 100 quilowatts, eu acho, ou até menos, 50 quilowatts, né? E a gente usou o nosso próprio regulador. Nesse caso foi um sistema experimental que usava um regulador de velocidade com sistema pneumático e não hidráulico, né? Foi um experimento aí que eu participei de uma pesquisa e desenvolvimento. A gente usou o regulador. Eu não sei se essa Vortex ela tem, porque assim, se é um gerador síncrono, nós precisamos controlar a frequência dela, né? Então, a rotação. Então, a gente tem um controle na adução de água, né? Já, claro, quando entramos num contexto, quando tem máquinas assíncronas, aí já entra uma outra questão aí de conversor de potência que pode fazer esse acoplamento à rede de outra maneira. Mas assim, turbina Vortex, eu confesso que eu nunca trabalhei, até porque o foco até da companhia, né, da Reivax, é máquina normalmente maior e tal, né? Mas nós temos uma série de pesquisa e desenvolvimento, se vocês puderem compartilhar um pouco mais em relação a esse projeto aí, quem sabe a gente não faz até um experimento com o nosso controlador e chega em algum resultado. Não sei, só já aproveitei aqui o momento de, né? Maravilha, Cristiano. Vou até passar seu contato, então, para o professor Cariston, que está trabalhando com esse projeto. Sem dúvida, professor José, passa mesmo. Nós temos muito interesse aí de aprender cada vez mais. Show de bola. Deixa eu ver, acredito que a pergunta que já foi contemplada, o Rubens só falou aqui, eita, Ziegler Nichols, o pessoal gosta com o professor Cariston nessa parte. O Gustavo perguntou lá quando você falou de controle preditivo, se era baseado em modelo, eu acredito que sim, é com o pessoal da UFSC, essa pesquisa de vocês, não é? Isso. Pessoal do DAS aqui de automação e sistemas, né? Acho que o professor Júlio orientou um mestrado de um colega nosso aqui, que era exatamente sobre método preditivo de controle baseado em modelo, sim. Então tinha lá um modelinho que esse cara definia qual seria o ajuste do regulador. Confesso que a gente fez uns experimentos até numa central lá na América Central, na Costa Rica, e aí obtivemos esses resultados, mas no fim a gente tirou ele de operação, porque existe um problema sério de você gerar um modelo de um sistema físico, que você faz uma série de simplificações e chega, vamos dizer, na hora de trabalhar, pode dar alguma zebra aí, uma não linearidade que pode sacanear a coisa, né? Mas se quem quiser mais detalhes aí eu consigo compartilhar, né? Show de bola. O aluno Gustavo tem trabalhado aí com a gente alguma coisa de MPC, então já se animou aqui com o negócio. Acredito, Cristiano, só para fechar, né, até por conta do tempo, a última pergunta aqui do nosso aluno Osni, o que você imagina que pode acontecer com essa tecnologia no cenário futuro de 5, 10 anos? Pois é, cara, muito boa pergunta. Uma coisa que a gente tem estudado agora, pessoal, é essa inteligência do controlador levar em conta, inclusive, o que a gente já tem visto, a questão, né, de armazenamento e tal, em relação ao PLD horário. Eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo forte, né? Que vai ter momentos que essa máquina vai ter que gerar mais, vai ter mais geração ou menos, dependendo do preço da energia. Um segundo comentário que eu faço, pessoal, que eu não falei muito aqui, em relação a operar essas máquinas hidroelétricas como compensador síncrono. E em função, claro, da quantidade de eólico e solar despachando no sistema, e essa água, quando tem acumulação, que não é fio d'água, por exemplo, né, que essa água é obrigada a passar, né, que se eu posso acumular ela, essa máquina vai ficar operando como compensador síncrono, regulando o reativo da rede e consumindo um pouquinho, mas rapidamente pode reverter, né, que operacionalmente o pessoal chama de reversão de compensador para gerador, e rapidamente, em questão de 1 minuto,
sair de 0 a 900 megawatts na barra. E esse eu cito é um exemplo em São Paulo, na central Henry Borden, que a gente fez esse experimento. Você tem um conjunto lá de 8 mais 6 máquinas, né, 14 máquinas operando como compensador síncrono, guardando água, né, e caso der uma zebra no sistema, sai um parque eólico, desconecta uma região com a outra, essa central em 1 minuto sai de 0 e empurra 900 megawatts para o sistema elétrico brasileiro. Então, acho que isso tem de se ampliar e se amplificar, sei lá. Show de bola, Cristiano. Agora sim, a última pergunta que os meninos já fizeram. Não, fica tranquilo. Eu tenho tempo, não sei se vocês têm. Não, aqui estamos tranquilos também. Né? Até agradeço aí pelo tempo. Tranquilo. O Eduardo reiterou a pergunta da Mariane que eu tinha deixado passar batido aqui, o Rubens complementou. Então a pergunta dele seria mais no sentido, né, que se o controle integrado de vocês, o RTVX, ele meio que seria então uma espécie de controle em cascata. A pergunta dele seria meio que nesse sentido. Não, cara, na verdade assim, pessoal, Eduardo, né? Tá. Pessoal, na verdade, a questão de ser o regulador integrado, ele não se caracteriza como uma coisa diferente do regulador separado. Isso que eu estou ainda projetando na minha tela aqui, pessoal. Mas você pensa o seguinte, o regulador de tensão, ele vai ter uma resposta, pessoal, só para a gente ter uma noção de tempo, né? Que tem que ser ali entre 10 e 100 milissegundos. Né? Ele tem que responder e tem que fazer com que a tensão volte para um patamar adequado, né? Por exemplo, durante um curto-circuito. Né? Já o regulador de velocidade, nós estamos falando de movimentar um pistão hidráulico que demora 1, 2, 3 segundos para se movimentar, para daí a água mudar o seu estado para então chegar na turbina e movimentar. Então nós estamos falando de duas constantes de tempo bastante diferentes, né? Então, na verdade, quando a gente fala do regulador estar integrado, pessoal, pensem que tem lá dentro do processador, né, do painel, existe uma parte bem específica, né, mesmo que seja dentro da mesma caixa, tem lá o softwarezinho, o regulador de tensão que roda 1 milissegundo, 10 milissegundos, rápido, e tem a parte mais lenta de 100 milissegundos, 200, 500, 1 segundo, que é do regulador de velocidade. Então, na verdade, as duas funções continuam sendo da mesma maneira a melhor solução, né? É só uma questão mesmo a otimização em painel, em CLP, módulo entradas e saídas, etc. Mas assim, dinamicamente, né, falando em controlador, controle dinâmico, eu não tenho diferença de resposta se eu botar os dois separados ou o outro integrado. Tem que ser bom, tem que ser bem, né? Não sei se eu respondi, mas Acredito que respondeu sim, Cristiano. Bom, então, acredito que podemos se encaminhar para o fim da palestra. Cristiano, hoje o professor Arthur, que é o nosso coordenador de curso, o pessoal mandou aqui um show, já tinha mandado ali uma excelente palestra, né? O professor Arthur, nosso coordenador de curso, ele não pôde se fazer presente, né? Então, aqui, representando a coordenação de curso de Engenharia de Controle e Automação, eu queria estender, assim, a nossa gratidão aí pela disposição sua e na sua figura da Reivax também, em atender essa solicitação de trazer, né, nesse momento, assim, que a gente está tendo, assim, né, querendo motivar os alunos e tal, trazer uma programação diferente, trazer uma palestra aí, né. A palestra foi muito enriquecedora, né, o pessoal está agradecendo aqui, elogiando aqui no chat, né, então, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade e a disponibilidade da Reivax em trazer essa programação para a gente. Legal, José, Diogo e todos os alunos e professores aí, gente, mais uma vez também agradeço pela oportunidade de conversar com vocês e eu queria dar uma palavra de motivação que o mundo é pequeno, né, pessoal? Então, por que não daqui uns dias nós estamos aí trabalhando juntos, ou como cliente, ou como colega, inclusive faz 1 ano ou 2 que veio um colega aí de Santo Antônio que está trabalhando com a gente aqui, né? Nesse caso ele era técnico, daí veio ser engenheiro aqui na Reivax e assim o mundo é pequeno, né? Então sigam firmes aí que temos que estudar, não tem outro jeito, né, pessoal?
Então, muito obrigado aí pela oportunidade, desejo muita saúde, né, nesses dias complicados que vivemos, né, aproveite para estudar, aliás, né, por incrível que pareça, e também e muito sucesso a cada um de vocês aí, pessoal. Muito obrigado, Cristiano. Meninos, então, por hoje nós podemos encerrar. Aguardo todos vocês aí amanhã com a palestra do pessoal da Coel. Maravilha? Então, Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. Legal. E uma boa noite a todos. Deixa eu fazer uma última propagandinha, José, se me permite aí. Pessoal, nós temos aproveitado esse tempo de Covid para fazer, então, esse tipo de webinar, né, que tem acontecido pelo YouTube. E, claro, essa palestra que eu apresentei para vocês, em função do tempo, também foi muito rápida e muito, talvez, voada, né, muito superficial. Então, nós temos pego cada um desses assuntos e detalhado mais em forma de webinar gratuito. Então, acessa o site da Reivax, lá, www.reivax.com, né? Verifica lá as inscrições para os webinars, vê no canal do YouTube aí que já tem webinar gravados e, enfim, fica propaganda aí, porque conhecimento e free ainda, né, José? Então, só não pega quem não quer, né? Então, fica aí a propaganda. Gente, obrigado mais uma vez, um abraço. Show de bola, pessoal. Já fica o convite aí para vocês darem uma olhadinha lá no canal da Reivax, então. Isso aí. Então, senhores... Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã.